Nicodemos era respeitado, influente, conhecia a lei de cor. Mas Jesus disse algo que o assustou: você precisa nascer de novo. Como assim? Ele pensou: já sou importante, já tenho tudo. E Jesus revela: sem nascer do Espírito, nenhum status salva. Qual é o seu nascimento espiritual? Evangelho de hoje, segunda-feira, 13 de abril de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do Teu servo Davi, nosso pai: por que se enfureceram as nações, e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Porque os reis de toda a terra se reúnem, e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então, em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito.
Não te admires por eu haver dito, você deve nascer do alto. O vento sopra onde quer e você pode ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Graça e paz a vocês, irmãos e irmãs. Hoje queremos compartilhar uma reflexão que nos toca profundamente, porque fala sobre o que significa estar vivo em Cristo. Imagine a scene. Pedro e João acabam de sair da prisão. Foram interrogados, ameaçados, intimidados pelos líderes religiosos. Poderiam estar com medo, poderiam ter desistido. Mas olhem só o que fazem. Voltam para a comunidade e contam tudo. E não contam para reclamar ou se vitimizar. Contam para que todos se unam em oração. A comunidade então clama ao Senhor não pedindo proteção pessoal, mas pedindo coragem para continuar anunciando. Concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. E sabe o que acontece? O lugar inteiro treme, e ficam todos cheios do Espírito Santo. Isso é lindo demais para deixarmos passar. A verdadeira vida não está em estar seguro, em estar confortável. A verdadeira vida está em estar cheio do Espírito Santo. E como se enche do Espírito Santo? Entregando-se à vontade de Deus, mesmo quando é difícil. O Salmo vem reforçar essa verdade de um jeito bem claro. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Enquanto os povos tramam, enquanto os reis conspiram, enquanto parecem haver forças contrárias por toda parte, há uma realidade que não muda. Deus ri deles do alto dos céus. Deus está no controle. Aquele que coloca sua esperança em Deus é feliz, não porque a vida fica fácil, mas porque está conectado com a eternidade. Está conectado com o único que importa realmente. E então chegamos ao Evangelho de hoje, com Nicodemos. Que personagem interessante! Um homem importante, um mestre de Israel, que vai procurar Jesus de noite. De noite, porque talvez tivesse medo. Talvez temesse o que os outros diriam. Mas foi. E Jesus lhe diz algo que muda tudo. Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica confuso. Como nascer de novo? Como voltar ao ventre da mãe? A pergunta dele é tão humana, tão literal. Mas Jesus está falando de algo espiritual. Ele está nos convidando para uma transformação radical, sobrenatural. Não é apenas reformar a vida, mudar alguns hábitos. É nascer de novo. É deixar o velho eu morrer e deixar o Espírito Santo nos renovar completamente. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Que verdade profunda! Nós, neste mundo, tendemos a viver como carne. Preocupados com a segurança material, com o que as pessoas pensam, com os bens que acumulamos, com a reputação. Mas Jesus nos chama para nascer do Espírito, para viver uma realidade que transcende tudo isso. Vejam como as três leituras se unem numa mensagem coerente e poderosa. A vida no Espírito Santo não é uma vida de facilidades. Os apóstolos enfrentaram perseguição. Mas foi uma vida de plenitude, de coragem, de significado eterno. O salmista nos diz que a felicidade verdadeira está em confiar no Senhor, não nas circunstâncias. E Jesus nos convida a essa transformação radical, a esse novo nascimento. Então hoje, queremos convidá-los a uma reflexão pessoal. Em que áreas da sua vida ainda está vivendo apenas como carne? Onde ainda estão os medos, as inseguranças, as preocupações mundanas que o afastam dessa vida nova em Cristo? Porque viver em estado de graça significa exatamente isso: permitir que o Espírito Santo nos transforme. Significa colocar nossa confiança não naquilo que vemos, mas naquele que criou tudo. Significa estar disposto a nascer de novo, a deixar morrer aquele jeito antigo de ser, para ressurgir transformado. Aquele que nasceu do Espírito não sabe exatamente para onde está indo, como o vento que sopra onde quer. Mas sabe que está em segurança nas mãos do Pai.
Sabe que está em estado de graça, e que nada, nem perseguição, nem ameaça, nem medo consegue separar da eternidade que já começou aqui. Então hoje deixamos essas perguntas para vocês refletirem. Vocês realmente renasceram do Espírito, ou ainda vivem apenas segundo a carne? O que Deus quer tirar da sua vida para que o Espírito tenha total liberdade? Qual seria seu primeiro passo para entregar-se mais completamente à vontade do Senhor? Na descrição deste vídeo, vocês encontram recursos valiosos para aprofundar essa vida espiritual. Não deixem de conferir. Que o Espírito Santo do Senhor os encha de coragem, de alegria verdadeira, e os transforme cada dia mais à imagem de Cristo. Que vocês experimentem o tremor sagrado de uma vida plenamente entregue a Deus. Que sejam felizes, porque colocam sua esperança no Senhor. Amém.